Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz, esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. E hoje eu tenho o prazer de contar aqui com a doutora Fernanda Lima. Doutora Fernanda, muito obrigada. Eu que agradeço, para mim está sendo muito bacana participar. Então, para nós também é uma honra receber você. A doutora Fernanda é médica do esporte, é preceptora, né, lá da residência do HC, de Medicina Esportiva, que é uma das mais importantes do Brasil, se não a mais, né? E é uma honra estar aqui com você hoje. Vamos falar então de um tema muito bacana e muito importante para os atletas e para as pessoas que têm preocupação com o seu desempenho físico, que é o overreaching e o overtraining. Então, eu queria que você explicasse o que é o overreaching e o overtraining e se há alguma diferença entre eles. Então é muito legal que esse tema, essas expressões estejam mais popularizadas, porque é uma questão comum no atleta que treina para a competição. Antes de mais nada, é legal a gente explicar, antes de chegar em overreaching, overtraining, explicar por que isso acontece, qual que é o mecanismo. A gente sabe que para a gente melhorar a nossa performance em qualquer modalidade, em qualquer esporte, a gente tem que oferecer estresse no organismo, ou seja, a gente realmente tem que oferecer uma sobrecarga. E é em cima dessa sobrecarga que é construída a performance, a melhoria fisiológica dos diversos tecidos, que a gente vai ficando mais forte, com a frequência cardíaca mais controlada, a vasodilatação melhora. Mas, por outro lado, se a gente não sabe descansar dessa sobrecarga, é onde o problema surge. Eu tenho até um slide que eu trouxe aqui para mostrar para os ouvintes, né? A gente tem esse conceito de princípio do treinamento físico. O que é isso? São conceitos básicos que os professores, os técnicos usam para condicionar o indivíduo. Então, tem três conceitos. Um é a especificidade, que trata da gente melhora naquilo que a gente treina. A individualidade é outro conceito importante em que a gente tem que levar em consideração as características genéticas, de gênero, de histórico de cada atleta para imprimir um treinamento para ele. E esse terceiro item, que é a sobrecarga, que é o que a gente vai conversar aqui hoje sobre overreaching e overtraining. O princípio da sobrecarga é o seguinte: vendo esse gráfico aí numa linha de tempo, né, a cada sessão de treinamento, você vê que a carga vai aumentando. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter um vale em que há uma recuperação, para que o organismo que vai reagir com o processo inflamatório da sobrecarga, ele se repare e se repare melhor. Aí tem o próximo slide, que mostra basicamente a mesma coisa. A melhora da performance, ela é um conjunto entre estresse e recuperação. Estresse e recuperação. Esse é o princípio normal de periodização. Nesse vale onde há essa queda, realmente, às vezes, a pessoa pode se sentir um pouco cansada, é natural, mas se ela descansa, ela vai recuperar. No próximo slide, aqui é quando a coisa dá errada. O overreaching acontece quando o atleta sente esse nível de cansaço, esse nível de fadiga. Isso vai acontecer se é um overreaching funcional, se é um overreaching programado, vai acontecer até em 2 semanas. E aí, rapidamente, a pessoa se recupera. Ela descansa, ela dorme bem, ela tem uma nutrição adequada. Esse é o overreaching funcional, tudo bem acontecer. Ali, quando você começa a sair do azul e descer para o roxo, descendo essa ladeira, aí você vai ter a recuperação ruim, apesar do técnico, apesar do atleta começar a imprimir mais treino, ele vai ficar cada vez pior. Então, parece um contrassenso. Puxa, eu estou treinando mais, mas eu só estou piorando. Aí nós estamos caminhando por um overreaching não funcional, que em geral os sintomas começam a se estender até por 4 semanas, a fadiga, o cansaço, essa sensação de não conseguir cumprir a planilha. Ainda assim, nessa fase, Patrícia, é recuperável, se for feito esse diagnóstico, essa precisão. O overtraining vai acontecer quando essa linha vermelha é cruzada. Aí, geralmente, o atleta já está sofrendo esse nível de cansaço por mais de 4 semanas. Aí fica muito difícil. A cada treino, ele rende menos. A cada treino, ele não consegue entregar o que foi proposto para ele. Então, na prática, o que acaba acontecendo é isso. É uma sensação de que eu não consigo performar na intensidade mais alta que eu preciso. Entendi. Acho que em termos de slides era isso que eu queria mostrar. Sim, não, e ficou bastante claro.
E, na verdade, o que você está mostrando aqui é que o diagnóstico da síndrome de overtraining não é tão fácil, né? Não diante é desses de fatores. forma alguma, porque são sintomas extremamente subjetivos. Que sintomas são esses? O primeiro item é isso. Eu não consigo mais fazer exercício em alta intensidade. Eu até consigo rodar em Z1 por um tempo, sei lá, na bike ou correr no Z1, no Z2, mas eu não consigo fazer a intensidade. 2, eu não vejo melhora na minha progressão de treino. 3, eu estou sempre cansado. 4, é muito comum transtornos de irritabilidade, transtornos de humor, seja para depressão ou seja para ansiedade, porque existe um eixo neurofísico aí nesse processo, né? E muitas vezes o atleta tenta corrigir isso treinando mais. Sim, é um contrassenso. Ele acha que ele está treinando pouco, né? E aí ele que precisa treina mais. Né? Então é importante que ele fique atento para isso e que o técnico também observando o que a gente chama de carga interna, que são parâmetros que o organismo dá, que a carga externa é aquilo que você tem externamente que você está treinando. Por exemplo, sei lá, eu quero que você corra um pacing X por tanto tempo. Isso é uma carga externa. A carga interna é como o seu organismo reage a isso. Como é que eu sei a minha carga interna? Vendo a minha frequência cardíaca de repouso, vendo a variabilidade de frequência cardíaca, vendo o meu nível de cansaço físico. Então, e hoje com esses wearables, com esses relógios que a gente utiliza, anéis, etc., a gente consegue medir até variação de temperatura. Entendi. Então, isso é um parâmetro importante. E a qualidade do sono talvez também diga coisas. Exato, né? A qualidade do sono. É muito comum a insônia terminal, que é você até pega no sono que você está cansado, mas você acorda precocemente. Então, tem que ficar atento para esses parâmetros. E eu acho que talvez você vai me perguntar, poxa, Fernanda, não tem um dado laboratorial para isso? Um marcador, né? Um marcador. É o que a medicina do esporte, a fisiologia do esporte está procurando, um santo grau do overtraining, é achar um marcador não é a creatina quinase. Legal. Não é a CPK. A CPK é só mais um, né? Mas, óbvio, não tem aquele marcador laboratorial, putz, é isso, está alterado. A gente olha uma série de exames laboratoriais e principalmente, por isso que é importante você ter um perfil laboratorial no início do ciclo de treinamento, porque eu já sei o basal da cortisol, eu já sei o basal do CPK, eu já sei como é o IGF-1 desse atleta, o ácido úrico. E aí, se esses parâmetros começam a alterar, aí a gente começa a ver, poxa, tem alguma alteração em relação ao basal, porque antes ele estava recebendo um treino, os parâmetros estavam ok, agora o cortisol subiu muito, a CPK está desproporcionalmente alta. Então, a gente usa uma soma de exames laboratoriais para identificar isso. Além dos próprios dados que o atleta tem de desempenho. Exatamente, né? e que o técnico está percebendo exatamente que ele não está rendendo tão bem. Né? E quais são os fatores que contribuem para o desenvolvimento do overtraining? Então, o primeiro deles é você realmente desrespeitar a planilha, né? Muitas vezes esse nome overtraining, o técnico acha que o problema é dele, coitado, não é. Às vezes o técnico controla o que está ali na planilha de treino, mas o técnico não consegue controlar a vida do atleta, as outras coisas que acontecem por fora. Muitas vezes o atleta ele faz uma dobra, ele treina um pouco mais do que ele precisa, ele da cabeça dele ele inventa que ao invés de correr 10 quilômetros ele vai correr 15 aquele dia. Um outro aspecto principalmente para o atleta amador, Patrícia, o atleta amador tem uma outra vida, ele trabalha, ele precisa ganhar dinheiro, ele tem família, ele tem filhos e ele não tem tanto tempo para descansar como um profissional. E isso tem que ser colocado na conta de estresse também. Isso é estresse. É estresse mental, é estresse físico, mas também é estresse. E isso pode ser um fator desgastante dentro de um ciclo de treinamento. Isso é importante falar, né? Porque tem muito atleta amador que se cobra tanto, né? Que quer ter um desempenho tão elevado e ele não é profissional, né? Ele gasta muito tempo com as outras tarefas, os outros papéis. Que são inadiáveis, que são da vida dele. Então, isso também tem que ser levado em conta. Às vezes, um quadro infeccioso recente e a pessoa não se recuperou o suficiente, já voltou a treino numa condição fisiológica inferior à que era necessário para fazer aquele treino, é uma outra questão.
E também não podemos esquecer de restrições alimentares, que dependendo, o atleta entra de fazer uma restrição de carboidrato, porque ele quer perder um pouco de peso, ele quer ficar mais leve para aquela prova, só que naquele ciclo, naquele momento específico, não é o melhor momento. E essa restrição energética também pode impactar e induzir a esse overtraining. Sim, né? Porque aí tem menos chance de se recuperar Exato. adequadamente com os nutrientes, né? Principalmente na parte, não só muscular, mas acho que óssea a longo prazo também, Exato, né? exatamente. E isso muitas vezes se confunde, foi bom que você levantou esse tema, que é um tema que imbrica com a síndrome REDS, que inclusive já foi comentado aqui. Isso, a Mariana veio aqui A Mariana ano veio falar passado sobre isso, já explicou isso. muito bem. Então, assim, se confunde mesmo, porque às vezes o REDS, que é a síndrome da restrição energética, para quem não assistiu esse episódio, é legal assistir, Sim. é uma síndrome de restrição energética do esporte em que a falta da energia necessária faz com que o atleta comece a performar mal e, ao mesmo tempo, ficar doente em várias esferas fisiológicas. E isso se confunde. Às vezes, a primeira manifestação do REDS é esse overtraining, esse cansaço, essa fadiga inexplicável e essa incapacidade de treinar em alta intensidade. Aí é importantíssimo esse papel do médico do esporte, né? Para poder, nas minúcias, identificar o que é REDS, o que é overtraining também. Exato, né? exato. E principalmente uma coisa que a gente faz muito em medicina do esporte, Patrícia, que você também trabalha na área, você sabe, e a gente faz isso muito bem com os nossos atletas, é essa integração entre as disciplinas. O atleta ele tem um técnico, ele tem um fisioterapeuta, ele tem um nutricionista, ele tem um médico, e essas pessoas precisam se conversar entre elas. Fundamental. Para que a coisa funcione. Porque se ficam ilhazinhas isoladas fazendo coisas diferentes, isso vai ser extremamente deletério. Quem perde é o atleta. Exatamente. Né? Quem perde é o atleta. Então é importante o médico do esporte conversar com a nutricionista. Olha, como é que você está aí? O que você está passando de proteína, de carbo? Saber se ele realmente está comendo. Sim. Quantas horas esse atleta está dormindo por noite? Que muitas vezes, nossa, estou cansada de ver isso. A pessoa, para deixar o Training Peaks verdinho ali, não deixar ficar vermelho, ele acorda mais cedo do que ele deveria para conseguir fazer aquele treino, porque aquele dia ele tem uma reunião de trabalho que ele não pode faltar. Já nem dorme direito porque está estressado que precisa fazer o treino no dia seguinte. Isso então, vai pagar um preço. Sim. Vai ter um preço. Conta chega. A conta vai chegar. Né? Então, eu ia perguntar aqui dos sintomas mais comuns, eu acho que você já falou grande parte deles. E também dessa questão dos marcadores, não sei se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa dos marcadores. A gente falou do cortisol, a gente falou do CPK, mas tem outros, né? Assim, a gente que poderiam ser usados. Então, o IGF-1, cortisol, a leptina, algumas interleucinas, do ponto de vista de laboratório de pesquisa, podem ser vistas. O T3 baixo, que também acaba sendo um marcador indireto de baixa restrição energética, o triglicérides quando está muito baixo. Então, esses marcadores laboratoriais, muitas vezes eles se confundem com os mesmos marcadores laboratoriais que a gente vê no REDS. Né? O principal do overtraining mesmo é checar o HRV. O que é o HRV? Para quem não sabe, o HRV é a variabilidade de frequência cardíaca. Quando o nosso coração bate, né, cada batida tem um intervalo. Vamos supor, em 60 segundos, eu posso bater 60 vezes para ficar mais fácil. Então, 60 batimentos em 1 minuto. Esses 60 batimentos, eles não vão ser exatamente intervalados pelo mesmo tempo. Então, vai ter uma variação de tempo entre as batidas. Essa variação de tempo, ela é determinada pela capacidade do sistema nervoso autônomo de gerir isso, que é o nosso zelador do organismo. Se o sistema nervoso autônomo está bem regulado, se a pessoa está descansada, se do ponto de vista fisiológico está tudo ajustado, a minha variabilidade de frequência cardíaca vai ser mais alta. Ou seja, eu vou ter a capacidade de variar esse intervalo dependendo do que eu estiver fazendo. Se meu sistema nervoso autônomo está ruim, a minha variabilidade cai. Com isso, eu fico mais inapta a responder ao estresse.
E hoje, com esses relógios e anéis, a gente consegue, em tempo real, monitorar isso aí. E se eu tenho um basal acumulado no meu relógio, eu sei qual é a minha média de variabilidade de frequência cardíaca. Se ela desce, vai descendo e descendo, é um sinalizador indireto que o meu organismo está entrando em fadiga, antes mesmo que eu perceba clinicamente. Então, é um marcador fácil, importante. O outro é monitorar o sono, a qualidade de sono. Que esses relógios também ajudam. conseguem, então, a quantidade de deep sleep, né, de sono profundo e de sono REM, que são os sonos em que a gente consegue não só ter reparo fisiológico, como também, principalmente naqueles esportes que exigem muita técnica, que tem muita motricidade, é justamente no sono REM que o seu cérebro vai repassar essa mecânica de movimento, esses exercícios, e vai ficar melhor nesse ajuste fino, para bater uma bola, para acertar uma cesta. Então, é importante isso estar regulado. Sim, nossa, muito, muito interessante isso. E a questão do tratamento, uma vez, né, que corretamente diagnosticado, como se trata o overtraining? Para o overreaching não funcional, isso é mais simples, né? Porque você consegue, entre 2 a 4 semanas, perceber que a coisa está indo ladeira abaixo e já o técnico já tira o volume, reduz treino, troca treino por sono, vê se não é uma questão com alimentação, vê um aporte de carbo. Muitas vezes, vê se o atleta não está ficando doente ou está gripado. Agora, o overtraining, quando ele se instala, é porque realmente ninguém prestou atenção no que estava acontecendo e ficou insistindo e batendo a tecla no mesmo erro. Quando a gente faz o diagnóstico é muito difícil, porque a redução de carga tem que ser muito grande e por um período muito grande. Às vezes, meses, o atleta demora meses para se recuperar para o atleta, um overtraining. Muito grande, né? Muito grande. Ele tem que voltar para o Z1 sem imprimir muita intensidade por um bom tempo. E se ausentar dos eventos, né? E se ausentar, exatamente, suspender evento, ausentar, porque não adianta. E não adianta ficar dando esses voos de galinha, tentar reduzir um pouquinho e tentar aumentar de novo e voltar, porque só vai adiar. Infelizmente, para o organismo se recuperar desse estresse hormonal, imunológico, metabólico, pode demorar meses. E o tratamento é redução ou suspensão de carga. Eu ressalto aqui que para quem treina seriamente, para os atletas, isso tem um prejuízo psicológico também ruim, porque essa pessoa ela já está estressada, às vezes ela já está ansiosa ou deprimida porque ela está treinando mal. E se a gente vai e tira o treino, ela pode realmente entrar numa síndrome, numa abstinência de exercício e ficar mais ansiosa ou mais deprimida. Então, muitas vezes, faz parte desse tratamento um acompanhamento psicológico e, eventualmente, a gente, às vezes, até que tem que usar momentaneamente um ansiolítico. Entendi, porque isso é bastante... É um prejuízo, é um dano, né? Exato. É um dano. E fora... Às vezes a imagem do atleta pode ficar prejudicada, né? Por isso se ausentar e tudo, né? As pessoas não entendem, não compreendem direito o que é isso. Exato. Né? Até acho que a gente lá do lado de fora, inclusive a mídia... Né, os próprios jornalistas, né, quando vem, por exemplo, um atleta que não está rendendo, etc., eles não são muito piedosos e compreensivos com isso. Acho que por falta de compreensão, não maldade, mas por falta de compreensão disso daqui que a gente está falando. Exato. Né, por isso que é importante a gente divulgar né, esse tipo de informação. Né, porque isso é um problema de saúde, né, antes de tudo. E também lembrar que pode ser que essa pessoa também esteja doente com alguma alteração hormonal, um hipotiroidismo. Né? Pode ter uma doença de base. Exatamente, aí por trás. A gente fica culpando às vezes esses erros de treinamento, mas o atleta, por mais perfeito que seja do ponto de vista físico, pode adoecer também. Sim, isso é importante também. E a gente pensa quando pensa em doença para atleta, a gente pensa em lesão de aparelho locomotor, né? Uma tendinite, uma lesão muscular, mas o atleta pode se lesionar do ponto de vista sistêmico, né? Pode ter outras doenças que qualquer pessoa pode ter. Sim. E psíquico também, né? Porque isso tem a sua interferência, né? Ou às vezes, o que a gente está falando aqui também pode ser causado por outros problemas psíquicos, né? De ordem pessoal, que começam a interferir, impactar muito, né? No desempenho.
E o overtraining, ele é comum apenas em atletas de elite ou os atletas amadores estão tão ou mais sujeitos do que os... Pois os atletas amadores também podem ter overtraining. Parece bobagem, mas não é. Porque, puxa, mas o volume do atleta amador não é tão grande quanto do profissional. Quando a gente fala, por exemplo, em esportes de endurance, vamos dar esse exemplo, que é importante ressaltar aqui que são os esportes de endurance os mais susceptíveis a overtraining, porque os volumes são muito grandes, corrida, né? triatlon, Corrida, triatlon, ciclismo, natação. Mas o que acaba acontecendo? O atleta profissional, ele treina e ele descansa. Ele vai fazer físio, ele dorme à tarde. Ele come. Né? Ele come, tá? O nosso atleta amador, que quer performar muito bem, as pessoas que estão nesse meio são muito competitivas, Sim. são muito exigentes consigo próprias, overachievers. E essas pessoas, elas querem ir bem em tudo. Elas querem ir bem no trabalho, elas querem ir bem na prova, né? Elas querem ticar ali em tudo. Sim. A gente tem que fazer escolhas, às vezes. Tem que fazer escolhas, né? Muito bem. Então, bom, episódio maravilhoso. Ficaria horas aqui conversando sobre isso, mas a gente já está chegando no final aqui do tempo proposto. E eu gostaria de agradecer muito sua participação, doutora Fernanda. Muito obrigada. Eu agradeço. Eu espero que a gente tenha sido claro aqui nas mensagens, né? Que precisa de cuidado e observação, não é? Mas assim, antes de mais nada, ninguém está falando aqui que praticar esporte ou até competição é ruim. Não, gente, é muito legal. Os benefícios do exercício físico são inúmeros, assim, a gente poderia passar o dia listando aqui. Eu acho que é só, como tudo na vida, a gente tem que saber dosar a quantidade. Sim. Né? E tá cercada de uma equipe multidisciplinar para ajudar, né, a cuidar de tudo isso. Então, muito obrigada novamente. Muito obrigada à Clínica Move pela realização desse projeto, a todos vocês que nos acompanham nas diferentes plataformas e até o próximo episódio.